Olá, leitores e leitoras! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Nunca Nem Li. Eu sou a Bia e hoje eu quero contar pra vocês a história de quando eu fiquei um ano sem comprar livros. Isso mesmo, 365 dias sem comprar um livrinho sequer. Mas isso quer dizer que eu fiquei um ano sem ler? Claro que não, né, gente? Vocês acham que eu sou doida que eu vou ficar um ano sem ler? Óbvio que não. Mas vamos começar do início, então, essa história. Tudo começou em 2017, para ser mais exata, mas vamos focar em 2018. Eu morava nessa casa aqui, vou botar umas fotos para vocês verem onde é que eu morava, mas não era uma casa muito boa, assim, nunca foi terminada e tudo mais, era goteira, era infiltração, chovia, dava enchente, eu peguei enchente muitas vezes, então eu precisava dar um jeito de arrumar uma casa melhor para eu e minha mãe morarmos. Mas o que isso tem a ver com livros? Calma que eu já vou chegar lá. Aí, um belo dia, então, eu e minha mãe conversando, depois de pegar enchente 5 vezes, a gente decidiu colocar uma placa de vende-se na frente da nossa casa, já que a gente não tinha dinheiro para reformar nem nada, não era uma reforma que precisava, né? A gente ia precisar demolir a casa e construir outra, e a gente não tinha dinheiro para isso. Então a gente pensou o quê? Vamos botar uma placa de vende-se e ver o que acontece. Beleza, colocamos a placa de vende-se em 2017 e por incrível que pareça, a gente conseguiu, assim, na primeira semana, um ótimo negócio. Um homem que já era um amigo da minha mãe, conhecido, né, nosso, fez uma proposta simplesmente maravilhosa. Porque, apesar de a gente ter colocado aquela placa de vende-se na frente de casa, o meu irmão, ele mora logo na frente da minha casa. Meu irmão, meu sobrinho e a minha cunhada. E eu e minha mãe, a gente não queria sair de perto deles, porque a gente tem uma convivência, sabe? Tipo, a gente almoça, toma café da manhã todo mundo junto, atravessa a rua, e a gente não queria de jeito nenhum sair daqui, mas a gente também não queria mais pegar enchente pela 6ª vez. Então a placa de vende-se foi a saída que a gente encontrou. E veio esse homem fazer essa proposta pra gente, esse conhecido nosso, e foi simplesmente a proposta mais maravilhosa, porque ele propôs comprar a nossa casa, o nosso terreno, já que a casa não tinha muito o que fazer, que era uma casa toda já precária, e a proposta dele foi construir casas geminadas nesse terreno e como pagamento pelo terreno, uma dessas casas seria nossa. Foi a solução ideal para o nosso problema, que era não querer mais morar naquela casa porque a gente pegava enchente, mas ao mesmo tempo não querer sair de perto do meu irmão. A gente ficou ponderando um tempo, porque afinal a gente ia perder espaço de terreno e tudo mais, e a gente acabou aceitando a proposta em 2017 ainda. Em 2018 começou a demolição, porque a gente demoliu a nossa casa antiga. Eu vou deixar umas imagens aqui para vocês verem, eu tenho vídeos e tudo mais. A gente começou a demolir a nossa casa antiga para poder construir a nova. Só que tinha um porém isso tudo. A gente não tinha como morar numa casa demolida ou num canteiro de obras. Então a gente conversou com meu irmão e eu e minha mãe nos mudamos para a casa dele, que é logo aqui na frente, por 10 meses, que foi o tempo que durou a obra. Então por 10 meses nós moramos do outro lado da rua, na casa do meu irmão. Eu tenho muitos livros, vocês não conseguem ver, mas essa prateleira maior. Eu fiz caixas, a gente arrumou um quarto numa vizinha, a gente guardou tudo que a gente ia precisar, né? A gente guardou nessa casa, nesse quarto, e nos mudamos pra casa do meu irmão. Só que eu não podia levar meus livros pra casa do meu irmão, sem chance. Então eu encaixotei tudo e eles ficaram 10 meses guardados nesse outro lugar. Eu fiquei apenas com os meus livros não lidos, porque obviamente eu não ia ter espaço pra guardar tantos livros, porque a gente tava morando lá com eles. E daí que entra a história de não comprar nenhum livro durante o ano. Por quê? Duas situações. A primeira, eu não tinha espaço na casa do meu irmão para ficar colocando livro. Os livros não lidos que eu levei já ocuparam o cantinho no guarda-roupa que o meu irmão me emprestou pra gente deixar as nossas coisas. Não tinha como eu ficar comprando livros e eu guardar esses livros aonde. E a segunda coisa era que eu ia precisar de dinheiro, eu e minha mãe, pra gente mobiliar a nossa casa nova. Então, eu não podia ficar comprando livros assim, igual eu compro normalmente. Eu devo gastar, sei lá, uns 50, 60 reais ou mais todo mês com livro. E eu não tava podendo gastar isso. Então, por mais incrível que pareça, eu fiquei um ano inteirinho sem comprar um livro sequer. Gente, eu ia na livraria é porque eu gosto de sofrer, só pode ser, eu devo ter um problema mental. Eu ia na livraria só olhar, sentir o cheiro, folhear as páginas, e eu saía de lá sem livro nenhum. Até hoje, eu juro pra vocês que eu não sei de onde me veio tanto autocontrole pra não comprar nenhum livro. Eu acho que é porque eu tinha um objetivo muito maior, que era dar uma casa melhor pra minha mãe e pra mim, né? Que a gente não queria mais passar por aquele estresse todo de enchente e perde tudo, aquela coisa, né? Pobre nunca tem nada.
boa. Mas quando dá enchente, perde tudo. Hoje a gente ri, né? Mas assim, foram 5 enchentes. Nas 5 a gente perdeu muita coisa. E no fim a gente já tava cansado de tudo aquilo, onde veio a ideia da placa de Vence. Mas enfim, essa é a história resumida pra vocês, porque a gente ficou 10 meses... praticamente 10 meses morando no meu irmão, que foi o tempo que durou a obra. A gente se mudou pra nossa casa que a gente mora hoje em novembro de 2018. Novembro de 2018 a gente se mudou pra essa casa que a gente mora hoje, que é uma casa geminada, no mesmo terreno que a gente morava antes, e do lado da minha casa tem um prédio com 5 apartamentos, e nós moramos numa casa geminada de 2 andares. Mas enfim, esse é todo o resumão dessa história, que foi assim, a realização de um sonho pra mim e pra minha mãe, de ter uma casa decente, uma casa que tivesse piso no chão, porque a nossa casa antes não tinha, a gente tinha chão de cimento. Depois da primeira enchente a gente acabou colocando piso, porque aquele chão ficou mais imprestável do que já era. Então assim, o sonho meu e da minha mãe era ter uma casa minimamente habitável, e a gente conseguiu realizar isso. E o que eu aprendi nesse um ano inteirinho sem comprar um livro sequer? Primeira coisa, não é porque eu não comprei livros que eu não li. Porque, como eu tenho este hábito consumista incrível de comprar livros, eu tinha, sei lá, uns 15, 20 livros não lidos, que eu levei esses 15, 20 livros pro meu irmão, e eu me limitei a ler somente esses livros durante o ano. A lição que eu tirei de tudo isso é que a gente não precisa de muito pra fazer o que a gente gosta, pra ser feliz. Eu gosto de comprar livros, claro, e eu não vou parar de comprar livros, óbvio que não. Mas assim, naquele ano eu tinha um objetivo maior, que era a minha casa e a casa da minha mãe. Então assim, foi algo que eu me privei, algo que eu gosto muito, que eu me privei. Não é só o ato de comprar livros, é o ato de ir na livraria, folhear as páginas. Vocês que estão aí do outro lado, que são leitores, vão me entender. Então, assim, foi algo que eu me privei durante aquele ano porque eu queria uma coisa maior. E eu vi que aquilo podia me impedir, esse gasto mensal que eu tinha podia me impedir de ter essa coisa maior que eu estava buscando. Então, naquele ano, além de eu não ter o espaço físico para ficar colocando livros. Então, assim, a lição que me veio de tudo isso é que a gente não precisa de muito para fazer o que a gente gosta, para ser feliz. Eu descobri que eu tenho ótimos amigos porque eu sempre pegava livro emprestado, principalmente do Arthur. Sabe, eu vi que aquilo que eu tinha era suficiente para mim naquele momento. Até outra coisa relacionada a isso, né? Quando a gente se mudou para casa do meu irmão para ficar esses 10 meses, a gente não achou que a gente ia ficar 10 meses, a gente achou que a gente ia ficar menos. E eu levei só uma quantidade X de roupas, não levei mais. E por incrível que pareça, eu passei aqueles 10 meses sem sentir falta das roupas que eu não levei. Tanto é que quando a gente se mudou, que eu trouxe as minhas roupas de volta, a primeira coisa que eu fiz foi separar tudo aquilo que eu não senti falta naqueles 10 meses, eu dei. Por quê, gente? Porque assim, se eu não senti falta, não me fez falta nenhuma em 10 meses, não ia fazer falta pro resto da minha vida. Eram roupas que eu usava e tudo mais, mas que simplesmente eu percebi que eu não precisava delas, então eu acabei doando. A mesma coisa com os livros. Eu gosto de comprar livros. Depois, quando a gente voltou, né, no ano seguinte, ano passado, em 2019, que a gente tava bem na nossa casa, já tudo certinho, eu voltei a comprar livros. Eu compro livro quase todos os meses, porque eu não vou pra dizer pra vocês, vocês não precisam comprar livro, porque isso é uma coisa que eu gosto, que me faz bem. Então assim, eu não vou tirar uma coisa que faz bem de mim, nem de vocês, mas naquele momento eu vi que aquilo era uma coisa que eu não precisava, e naquele momento não me fez falta. E é isso que eu digo, sabe? Quando a gente tem uma coisa maior que a gente quer, às vezes a gente acaba se privando de algumas coisas que a gente gosta por aqueles momentos. E eu tirei um aprendizado muito bom disso. Eu descobri novas maneiras de ler. Teve alguns livros que eu li no computador, eu odeio ler no computador e no celular por causa da luz azul, né? Eu simplesmente não gosto. Eu não tenho Kindle, por enquanto é uma coisa que eu não pretendo ter, porque é meio carinho. É money que é good, nós não have, então por enquanto não tenho planos de ter um Kindle, mas eu aprendi a ler no celular, eu aprendi a ler no computador e apesar de não gostar, naquele momento era o que eu tinha e foi ótimo. E eu aprendi algo mais sobre os livros, é que livro parado não traz conhecimento pra ninguém. Eu não tô dizendo, gente, que eu vou pegar essa minha estante toda aqui e vou sair dando pros outros. Não, porque eu gosto demais dos meus livros. Mas assim, eu me tornei uma pessoa mais flexível no sentido de emprestar meus livros. Hoje, tipo, as pessoas me pedem, eu empresto, mas tem gente que não empresta pra ninguém. E eu descobri o sistema de trocas do Scooby.
nessa época também. Ou seja, eu aprendi a abrir mão de algumas coisas para receber outras. Acho que no fim, o grande mensagem que eu quero deixar para vocês nesse vídeo é isso, que às vezes a gente precisa abrir mão de alguma coisa para receber outras. E o sistema de trocas do Scooby foi aí que eu descobri. Eu não comecei a trocar livros naquele ano exatamente, eu comecei a trocar depois. Hoje em dia eu tenho uma pilinha de livros aqui, meu, que está separado na estante, e eles estão todos cadastrados para troca no Scooby. E assim, ó, é maravilhoso, porque é um livro que eu tô dando para outra pessoa, que vai alegrar a vida dela do jeito que alegrou a minha, vai trazer essa experiência para ela, e eu posso pedir o livro de outra pessoa e eu não tô gastando nada com isso, nada mais do que o dinheiro no correio para postar o livro, né? Então assim, a grande mensagem que eu queria deixar para vocês com essa minha história de 1 ano sem comprar livros é isso, que a gente precisa de pouco, muitas vezes. A gente precisa de coisas simples. Se a gente tiver o básico pra gente, já tá bom. Se a gente tiver quem a gente ama perto da gente, vai tá bom. É uma história de uma parte da minha vida que eu tô contando pra vocês hoje, que tem a ver com livros, mas assim, que tem uma mensagem muito maior por trás, que é realmente essa. Se eu não sentir falta de uma coisa por 365 dias, no caso, talvez eu não precise daquilo. Então assim, eu aprendi a meio que me desapegar das coisas. Eu adoro meus livros, eu adoro comprar livros, eu compro livros ainda, gente. Eu e o Arthur, a gente sempre compra juntos, né, pra não pagar frete, insight e tudo mais. Mas naquele momento eu abri mão e eu acabei descobrindo que aquilo não me fez tanta falta quanto eu achei que faria, porque eu tinha esse meu objetivo maior, esse sonho que eu queria realizar. E é essa mensagem que eu queria deixar pra vocês aqui, que muitas vezes a gente não precisa de muito pra ser feliz. A gente só precisa dos nossos bons amigos e tá ao redor da nossa família e das pessoas que a gente ama. Essa é a minha história de ter passado 365 dias num detox de livros. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história, né? Se vocês tiverem alguma história semelhante, deixem aqui nos comentários, contem pra gente. Era a mensagem que eu queria passar pra vocês nesse vídeo. Eu tô em quarentena, já são 11 dias em quarentena? Não, já é mais. 11, 12 dias em quarentena, eu acho. Eu tô trabalhando de casa, né? E eu senti que a necessidade de, nesse período meio estranho que a gente tá vivendo, de trazer uma história diferente aqui no canal, uma história de que se a gente quiser e se a gente tiver força de vontade, a gente consegue realizar aquelas coisas que a gente acha que nunca vai conseguir fazer. Eu sei que é difícil, tem horas que dá vontade de largar tudo de mão e não fazer mais nada, mas é uma mensagem de esperança que eu queria trazer pra vocês nesse momento turbulento que a gente está vivendo esse ano. Então, se vocês gostaram do vídeo, assistiram até aqui, espero que eu tenha trazido alguma mensagem positiva para vocês de algum jeito. Não esqueçam, se inscrevam aqui no canal, deixem um like se vocês gostaram do vídeo, procurem a gente nas redes sociais, nós temos Instagram e Twitter. O Twitter a gente não usa, mas o Instagram a gente usa, @canal no Canemli. Sigam a gente lá e até a próxima. Tchau!